Amém. Salmo 32, diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como cavalo ou mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de dura sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém? Fiquem à vontade, irmãos, podem assentar. Hoje nós iremos falar sobre felicidade, né? É um tema em que muitas pessoas buscam na sua vida prática a felicidade, a alegria. E nós temos aí, em todos os lugares da Terra, tanto no Ocidente, no Oriente, e as pessoas, de uma forma geral, elas buscam a felicidade, né? E, de uma forma geral, elas buscam tanto em principalmente, né? Aliás, o foco das pessoas tem sido buscar em lugares outros que não a palavra do Senhor, que não o Senhor. E quando nós percebemos, olhamos, conversamos com as pessoas, nós vemos que no coração delas está que a felicidade ela vem devido a uma boa proposta de emprego, ou uma saúde perfeita, ou uma viagem, ou ter filhos maravilhosos, ter uma esposa, ou ser bem visto na sociedade. Se formos fazer um resumo do suco do coração das pessoas, de uma forma geral, nós vamos perceber que a felicidade ela está ancorada em algumas coisas como a riqueza, a busca pela aparência, ter uma aparência legal, o poder. Muitas pessoas encontram a felicidade, têm como objetivo da sua vida o poder e acham que isso vai lhe trazer a felicidade. Ter uma boa reputação também, né? Ser bem visto pelas pessoas. Tudo isso são coisas que as pessoas, de uma forma direta, têm buscado. E não falta pastores nesse mundo, no sentido de líderes, né? Que têm levado mensagens dessa natureza, né? Que têm acalentado corações nesse sentido e aguçado a cobiça de toda sorte de pessoas, né? Líderes e líderes, gurus, coaches, que é a palavra da moda agora, todos têm uma fórmula, todos têm uns 5 passos para a riqueza, 5 passos para você se tornar uma pessoa bem vista, 5 passos para que você se torne uma pessoa fitness, uma pessoa saudável. Tudo é 5 passos, né? Para levar você a uma vida pueril, que eles dizem que é plena de felicidade, né? Então, tudo isso é o que o coração humano busca, de uma forma geral. Infelizmente, o problema não está que o mundo, e nós também estamos no mundo, né? Mas vamos dizer das pessoas a parte do Senhor, que não vive nos caminhos do Senhor, não é absurdo que elas vivam dessa forma, né? Buscando essas coisas, buscando isso como recompensa, buscando isso como forma
do pagamento para a sua felicidade, né? A busca da sua felicidade. Não é natural. É natural, na verdade, que elas buscam dessa forma. Mas o que é ruim, o que é espantoso até, é verificar que muitos de nós têm buscado a mesma coisa que essas pessoas, né? Tem visto como as coisas naturais, as coisas presentes, as coisas materiais, como a única forma de fazer com que o coração seja acalentado, seja feliz. E é quase que um contrassenso isso, é um absurdo, porque nós não fomos chamados para ser felizes dessa forma, né? Essa não é a proposta. E quando nós vamos aqui a esse texto que nós acabamos de ler, nós verificamos que Davi tinha um conceito diferente de felicidade, né? Muitas pessoas buscam essas coisas para serem felizes. E Davi tinha um entendimento diferente, um homem de Deus, um homem regenerado, um homem, com certeza, segundo o coração do Senhor. Esse homem entende felicidade como uma coisa um pouco mais superior, algo um pouco mais superior. Davi, ele escreve esse salmo, Salmo de número 32, no mesmo contexto da escrita do Salmo de número 51. Davi, ele pecou contra o Senhor, adulterou com Batseba, e Davi sentiu na sua carne, sentiu no seu espírito o que é estar afastado do Senhor. E ele fala que a bem-aventurança, na verdade, essa alegria, que é o tema da pregação aqui, essa alegria ela está ancorada no pecado ser perdoado pelo Senhor. Essa é a máxima desse salmo, né? Feliz, essa pessoa ela é feliz. Essa pessoa ela é extremamente agraciada por Deus, por ter os seus pecados perdoados. Eu sei que se nós formos nos 4 cantos de Vilhena, se é que Vilhena tem 4 cantos, é o jeito que a gente costuma falar. Se nós formos aos 4 cantos de Vilhena e dizer que uma pessoa só será feliz se ela tiver os seus pecados perdoados, talvez algumas pessoas ainda ouviram o Evangelho quando era pequeno, ou tem ainda algum conceito cristão no seu coração, mas vamos dizer que boa parte irá sorrir da sua cara, não irá concordar com esse versículo que o nosso Davi escreve inspirado pelo Senhor. Então, esse bem-aventurado, ele é uma bênção, né? É a bênção do perdão, né? E ele continua no verso 2 dizendo que bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e cujo espírito não há engano, né? Então, Davi aqui nesses 2 versos, ele acaba concordando, inclusive Paulo acaba citando Davi em Romanos 4, quando Paulo está falando a respeito da justificação pela fé. E ele entende, claro que naquela época, devido até à progressão da revelação da palavra do Senhor, talvez ele não tinha isso completo no coração dele. Mas aí o apóstolo Paulo fala a respeito da justificação pela fé, né? Sobre essa imputação do nosso pecado, o nosso pecado ser cravado, ser levado por Jesus, e agora a gente ter condições de chegar diante de Deus. Então, Davi, ele entende isso como o suprassumo da felicidade. Embora eu não sei o motivo, mas Deus o sabe, o motivo pelo qual a gente não se alegra com essas coisas. Talvez a gente se alegra com muitas coisas, as coisas que foram faladas aqui no início da pregação. Nos alegramos com muitas coisas, mas tenho notado que essa não tem sido, talvez, a alegria da grande parte dos crentes de uma forma geral. Lembrar da sua miséria, lembrar das suas transgressões, lembrar das suas futilidades e ter o coração sacudido pelo Senhor e ser levado ao choro, à tristeza, à contemplação, e lembrar de que, primeiramente, esse pecado, o pecado que cometemos, ele é uma afronta à honra do Senhor. E que isso, certamente, como vamos ver adiante, é o que causa um gelo na nossa relação em relação a Deus, né?
e nós vamos ver em seguida. Nesse segundo verso, nós percebemos 4 palavras, né? A palavra transgressão, que significa desobediência declarada ou rebeldia. Nós identificamos a palavra pecado, que significa errar o alvo. Nós identificamos a palavra maldade ou iniquidade, que implica em uma deformação ou uma perversidade. E engano, né? Interessante que a palavra engano, ela define muito bem o que é o pecado, porque o pecado, ele nos promete alegria, e nós vamos ver que ele, na verdade, dá tristeza. O pecado, ele promete paz, contudo, nós vamos ver que ele traz guerra no nosso coração. O pecado, ele produz uma série de ilusões aos nossos corações, só que depois, tudo isso é colocado como um cetro, uma vara, um ferro agudo que vai nos pontilhar. Claro que eu estou me referindo aos filhos de Deus. É importante a gente perceber que quando nós estamos falando nesse contexto aqui, nós estamos falando de um homem regenerado. Estamos falando de alguém crente, né? Então, quando nós vemos no verso 3, que Davi ele começa a falar sobre a situação dele, né? O que esse pecado trouxe, na verdade, para a vida dele. Ele diz que, quando eu guardei o silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia, porque dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. A gente percebe aqui que aquele Davi dos salmos, vários salmos de alegrias que a gente percebe ao longo da Bíblia, ele falando de coisas maravilhosas, de elevar louvor ao Senhor, louvores maravilhosos ao Senhor. Agora você vê um homem que fala que o seu humor se tornou em sequidão de estio. É interessante a gente perceber que Davi era um homem de Deus, era um homem segundo o coração de Deus, né? Era um homem regenerado. E aqui nós não estamos exaltando a figura de Davi. E a importância é exaltar o Deus de Davi. É o Deus que quebra o coração do homem regenerado. Importante a gente perceber que Deus, de fato, ele quebranta o coração do homem regenerado. E nós vamos notar que, ao longo desses textos, que Davi, ele encobriu o pecado dele. Nós já conhecemos a história muito bem. Ele encobriu por certo tempo. Mas quando nós vemos que a pessoa verdadeiramente é um eleito de Deus, é um filho de Deus, Deus vai utilizar de diversos tipos de estratégias para fazer com que o coração do homem seja quebrado. Não se preocupe, se o meu coração estiver duro em algum momento da nossa caminhada, devido a algum pecado não confessado, pode ter certeza, se você for um filho de Deus, se você for um regenerado, se o seu nome estiver escrito no livro da vida, Deus irá utilizar todos os meios para quebrantar o meu e o seu coração. Fique tranquilo, Deus ele utiliza métodos maravilhosos. Ele utiliza tanto métodos físicos como a doença. Às vezes somos acometidos de diversas enfermidades. E não quer dizer também que as pessoas acometidas de enfermidades é que estão em pecado. Importante fazer essa ressalva. Até porque muitas pessoas em vários lugares no mundo evangélico entendem, quando vê uma pessoa doente, já logo decreta a sentença que essa pessoa está em pecado. Sendo que pode ser outra coisa também, né? Deus ele utiliza de diversas formas para corrigir, para levar os seus filhos ao caminho da perfeição. Essa forma também de Deus trabalhar, ela pode ser na nossa psique, na nossa mente. Nós vemos aqui que o humor dele, nós vemos que esse homem, provavelmente ele não conseguia dormir, não conseguia ter momentos de paz. Esse homem era o homem que fez grandes declarações acerca de Deus. Esse homem conheceu a Deus. Então, ele tinha uma consideração a respeito de Deus. Então, para alguém assim, transgredir contra o Senhor não era uma tarefa muito fácil de se dar, guardando os pecados nesse sentido.
Ele sentiu nos seus ossos, ele sentiu no seu humor. Dias após dias, o Senhor o encontrava, talvez às madrugadas, talvez durante o dia, talvez nos seus momentos de contemplação, mostrando a ele o seu pecado. E Davi, por algum tempo, ele se manteve firme. Nós vemos mais para frente que o Senhor fala, por meio de Davi, que não sejais como mula, como um animal irracional que tenta perseverar no seu pecado. Então, ele, de uma forma ou de outra, o fardo foi aliviado. Seu silêncio anterior, na realidade, é uma recusa de reconhecer seu pecado diante de Deus. Quer a enfermidade estivesse envolvida ou não, o salmista reconhecia que o castigo divino fez-se sentir. Não houve alívio, nem de dia nem de noite, enquanto ele se recusava a confessar o seu pecado. Interessante a gente salientar o seguinte: a pregação do Evangelho, a leitura da palavra do Senhor, ela tem a função também de nos levar a esse quebrantamento. E aí está uma função pela qual, às vezes, há uma negligência nas igrejas. Porque, como não há uma fidelidade, e nós já sabemos, temos ouvido sobre isso, como não há fidelidade à pregação bíblica, as pessoas, elas não são confrontadas em seus pecados. E se elas não são confrontadas em seus pecados, pode ser que até tenha, no meio desses lugares onde não estão instruindo as ovelhas de forma correta, que tenha muitos salvos. É inegável. Nos lugares onde se prega uma mentira, pode haver muitos salvos. Aliás, pode haver alguns salvos, né? Pode haver alguns salvos. E quando há a pregação bíblica, o Senhor, de uma forma ou de outra, utiliza esse instrumento da palavra de Deus para nos mostrar o nosso pecado, para nos lembrar do nosso pecado. Está aí uma forma de a gente agradecer a Deus se estamos sendo, de alguma forma, e estamos sendo demonstrado através das pregações aqui neste lugar, através dos ensinos neste lugar. Deus tem tocado no nosso coração, Deus tem feito com que a gente reconheça as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Isso é glória a Deus, né, amados? Então, temos que agradecer ao Senhor por isso. Então, a pregação do Evangelho, ela tem essa função. Aqueles que são filhos de Deus, certamente, com a pregação bíblica, ele irá ter o seu coração transformado. E é interessante porque na mesma pregação que irá mexer com aquele que é o escolhido do Senhor, irá endurecer aquilo que é um réprobo. Aquele que não é filho do Senhor, e quando ele ouve sobre as suas transgressões, o coração dele é endurecido. E aquele, quando é filho do Senhor e ouve a correção do Senhor, o seu coração ele é amolecido. Interessante isso. Nós percebemos também, nesse salmo que nós lemos aqui, estamos estudando nessa noite, que há uma libertação. Então, nós falamos sobre a alegria, que é a bem-aventurança de ser perdoado pelo Senhor, né? Nós falamos sobre o confessar, né, o pecado, e esse afastamento de Deus, ele de alguma forma, ele gera uma tristeza profunda no coração daquele que é filho de Deus, e é importante a gente ressaltar isso. Somente os filhos de Deus sentirão tristeza no coração quando peca. O ímpio, ele não sente isso. Às vezes a gente fala, né, como é que essa pessoa pode fazer uma coisa dessa, né? Para ele é normal. Para uma pessoa que não tem Cristo, fazer o mal é o habitual. Para uma pessoa que serve ao Senhor, que já tem sido transformada a sua mente, o pecado, a transgressão, o transgredir a lei do Senhor, isso não é natural. Por mais que ele não consiga ainda, na sua plenitude, cumprir todos os mandamentos do Senhor, toda a lei do Senhor, algo aponta em seu coração que aquilo é uma transgressão, e ele certamente irá ao arrependimento. É interessante a gente perceber isso também, que somente os filhos de Deus sentirão essa tristeza. Se a gente tem sentido tristeza no nosso coração quando nós transgredimos, então significa que estamos no caminho certo.
Isso é uma boa rota para se estar. Essa rota de colisão com Deus é importante para nós. Deus está nos mostrando as nossas transgressões e está, de uma forma ou de outra, nos ensinando por meio da palavra ou por meio dos castigos físicos também, com a doença, ou com a perturbação da nossa mente. Às vezes somos perturbados na nossa mente, não perturbados de forma ruim, mas perturbados de uma forma boa. E nós vamos observar que depois que Davi sente o perdão do Senhor, o tempo dele muda. E nós vamos ver aqui a libertação causada pelo confessar o pecado a Deus. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Interessante a gente observar aqui o confessar-te, né? Ele confessou e depois ele tem a palavra, tem o termo tu perdoaste, né? Ele sentiu e de uma forma ou de outra ele visualizou o perdão do Senhor. Isto era sem dúvida mais um processo do que um ato instantâneo. Primeiro ele começou a reconhecer, a não esconder. Então ele reconheceu que era importante não esconder esse pecado diante do Senhor. Embora ninguém consegue esconder o pecado do Senhor. Nenhum de nós. Ninguém consegue esconder. A verdade é que o Senhor esperava desse homem era um quebrantamento, era um arrependimento. Né? Isso pode levar a entender que, então quer dizer que o Senhor não sabia do pecado de Davi? Não, o Senhor conhecia o pecado de Davi. Mas Deus espera de Davi, espera de nós, que nós abrimos a nossa boca de Jó e confessemos os nossos pecados. É isso que Deus espera de nós. Deus não espera que nós fiquemos encobrindo, que os nossos ossos sejam levados à sequidão, que o nosso humor ele venha passar por isso. E mais adiante, Davi, ele se coloca como o orientador de todos os irmãos de todos os tempos acerca disso. O alívio da confissão, isso era sem dúvida mais um processo. Eu confessarei. Essa observação enfática ali no tu, né? Tu perdoastes. Nós observamos de forma enfática que Deus perdoa Davi nesse caso. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então nós passamos agora para o ponto 4, onde Davi se torna um orientador para todos os crentes. Né? Quando ele fala que, por isso, todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de minhas águas, de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como cavalo, nem como mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. A sabedoria da experiência. Por causa da disponibilidade do perdão divino, o salmista exorta os homens a orarem do mesmo modo, com base em sua própria e profunda experiência. Ele se torna um instrutor, um professor, um guia, usando a linguagem de um sábio. No verso 8, parece ser uma citação de um cântico de livramento mencionado no verso 7, de modo que Deus é quem guia e instrui o crente. Nós percebemos então que Davi, ele passa a ser o nosso irmão do Antigo Testamento, um professor nessa área para nós, do processo que dura o quebrantamento no nosso coração, do perdão, do confessar, né? Então, ele sente o peso do pecado. Primeiro, a premissa básica, ele entende que alegre são essas pessoas que têm os seus pecados perdoados.
depois, ele observa que há uma tristeza durante esse processo do pecado. Aliás, o pós-pecado. Porque ele depois do pecado, o seu humor muda e a sua saúde também muda. E ele sente a mão do Senhor dias após dias. Depois, Davi, ele enxerga a libertação de Deus por meio do confessar o seu pecado. E agora Davi, sendo um instrutor, o nosso professor, dizendo a nós, para nós não agirmos desse jeito, que nós devemos orar ao Senhor para que, em tempo oportuno, Ele venha dar a nós o arrependimento, para nós não sermos obstinados quando pecarmos contra o Senhor. Né? Então, o que é que fica para nós nessa noite? Quem não tem essa alegria de saber que foi perdoado o seu pecado, não tem gozado das coisas excelentes da vida cristã. Se nós não temos essa alegria, se a nossa alegria é somente correr atrás da bênção, se a nossa alegria é apenas correr atrás das coisas visíveis, tem alguma coisa errada com o nosso cristianismo. Às vezes, no decorrer da nossa caminhada, pode ser que perdemos o foco disso. Mas, se desde o começo da nossa caminhada, da nossa profissão de fé em Cristo Jesus, se a nossa alegria não está nessas coisas, de ter o nosso pecado perdoado, de ter a nossa vida entregue e totalmente justificada por Cristo Jesus, de ter o sangue de Jesus lavado as nossas vidas, se isso não é o centro focal da nossa vida, é que talvez a gente esteja enganado acerca do nosso cristianismo e devemos pedir a Deus para que, se é que o nosso coração, se é que algum coração desse jeito vai se arrepender, para que Deus venha, em tempo oportuno, dar a condição de ser perdoado, para gozar de uma vida plena no Senhor. Negligenciamos essa alegria porque estamos, muitas das vezes, focados em nossos projetos pessoais, em nosso sofrimento. Até falava com os irmãos ontem que não existe coisa mais egoísta do que uma pessoa doente. Ele só pensa em si, ele só pensa na sua dor, ele só pensa, né? Então, às vezes negligenciamos essa alegria por causa do nosso sofrimento também. Se estamos tristes por algum tipo de acometimento de alguma enfermidade, que louvamos ao Senhor com essa enfermidade. Foi essa minha postura, longe de mim de querer ser a régua aqui, mas só para compartilhar com os irmãos, eu venho sendo acometido de um cálculo renal, e eu tomei como seguinte resolução esse final de semana. Eu falei, tendo essa dor, sendo essa dor aguda ou não, eu subirei em nome de Jesus naquele púlpito para levar essa mensagem. Não interessa se ela vai estar doendo ou não, Deus vai dar a direção. Eu não quero ser paralisado por isso. Mas, às vezes, ao longo da nossa caminhada, nós somos paralisados por isso. Que Deus não deixe que essas coisas venham tirar a nossa alegria. Precisamos revisitar constantemente as Escrituras para vermos a nossa decadência, de onde Cristo nos retirou, e aí sermos pessoas felizes de verdade. Engraçado que parece um contrassenso, porque quando nós olhamos as Escrituras, quando nós participamos dos estudos, vemos a instrução do Senhor, na verdade parece que tudo isso que é falado, parece que deixa a gente mais para baixo, né? No sentido humano. Nossa, você vai ouvir que você é pecador, você vai ouvir que você não presta, que você é um chorume, se você está abaixo da condição de lixo. Sim, de fato, diante de Deus é isso, homem pecador. Mas interessante que Davi, ele entende que é nessa situação, quando você entende isso, que você é uma pessoa feliz. Né? Para muitos coaches, para muitos líderes, gurus da felicidade por aí, a alegria seria outra coisa. Você ouvir exatamente aquilo que você quer. Mas, para Deus, bem-aventurado é aquele que
tem as suas transgressões perdoadas. E feliz é aquele que entende que é pó, que é barro, que a sua miséria ela é infinita. E que ele só é alguma coisa por causa de Cristo Jesus. Que isso, irmão, não seja apenas uma confissão fria. Que isso esteja no momento onde nós formos confrontados. De forma secreta. Lá no nosso dia a dia, quando nós pegamos as Escrituras. Quando nós ouvimos alguma coisa da parte de Deus, a gente realmente falar, realmente. Quando tiver aquele princípio de orgulho no nosso coração, a gente lembrar, miserável homem que sou. Por que estou querendo achar que sou alguma coisa, se não sou? Né? Davi, ele tinha, vamos dizer que, todas as coisas que o homem moderno queria ter. Ele tinha poder, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitas mulheres, ele tinha uma boa aparência, né? Mas ele entende não, nós vimos aqui nesses versos que foram pregados, que nada disso consolou seu coração. Ele não se apegou nessas coisas. Ele foi, vamos dizer, antes disso, ele foi um homem extremamente devotado ao Senhor. Extremamente entregue à obra do Senhor. Ele não se apegou no passado da vida espiritual dele para dizer, estou com crédito com o Senhor. Eu costumo dizer que tem crente que parece que ele acha que tem FGTS com Deus, nesse sentido. Não, eu tenho um crédito lá e eu vou usando. Não existe isso. Nós temos que estar constantemente em relacionamento com o Senhor. A glória do passado não significa a glória do presente. A glória do presente é se manter em Deus, pedir que o Espírito Santo nos mantenha nos caminhos dele. É nos fortalecer em Deus. Então, talvez não só para muitas pessoas dessa época, Davi tinha tudo, mas talvez para muitos crentes. Talvez muitos crentes falariam assim, por que Davi está reclamando se ele tem tudo? Mas na verdade ele diz aqui que ele, nas entrelinhas, eu não tenho nada, nada disso que eu tenho pode me justificar diante de Deus, numa situação dessa. Eu preciso confessar o meu pecado. E foi assim que o Senhor fez. O Senhor usou de forma tremenda de todos os meios e levou com que aquele homem confessasse o seu pecado e fosse perdoado. E a mensagem que fica nessa noite para nós é essa. A verdadeira alegria, ela está em nossos pecados ser perdoados. Se nós não estamos sentindo alegria nisso, devemos pedir a Deus que coloque isso nos nossos corações. Voltarmos constantemente para Deus é a única forma de sabermos, primeiramente, se estamos em pecado. Se nós estamos distante da comunhão com o Senhor, dificilmente nós sentiremos o peso da mão do Senhor, tirando o nosso sono, tirando o nosso ânimo, tirando a nossa alegria, por causa do pecado. Se nós não estamos em Cristo, se nós não estamos, aliás, na comunhão, isso eu estou falando apenas de pessoas que servem ao Senhor. Se você serve ao Senhor e você está em comunhão com Deus, você vai sentir isso que Davi sentiu. Se tem algum entre nós que não sente isso, é porque talvez, como foi falado aqui nessa noite, você está em maus lençóis com Deus. Pode ser que você seja um réprobo. Se você não sente tristeza pelos seus pecados, que Deus nos dê condições de sentirmos tristeza pelos nossos pecados, de revisitarmos as Escrituras. E assim como esse homem que pecou também contra o Senhor, que nós, quando estivermos diante do nosso pecado, devemos a confessar. Coloquemos de pé, em nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor.